Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver nos assistindo pela internet, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Que vai dar início à nossa palestra desta noite, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco mais uma vez, abençoando e iluminando os nossos propósitos, abençoando e iluminando o trabalho desta noite, envolvendo com muito amor e muita luz o nosso companheiro Edilson, para que ele possa fazer a sua palestra, como sempre, com muito amor e carinho. E iniciando o nosso trabalho desta noite, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Hoje, mais uma vez, recebendo nosso companheiro Edilson Ascenso, lá do Centro Espírita Leonor. Obrigado, Edilson, mais uma vez. Pessoal, boa noite a todos. Bom, hoje é um dia difícil, porque esses dias o Wilson falou para mim assim, vamos fazer uma palestra e falar do amor. Hoje é dia dos namorados, né? Eu não respondi para ele, fiquei quieto lá, ver se ele esquecia, porque eu não sabia se eu estava preparado para falar sobre esse tema, né? É um tema muito difícil, muito complexo. Aí ele insistiu, falei, então vamos fazer, São Bentista não desiste, né? Então, nós vamos tentar, e peço a ajuda de vocês, porque realmente é um tema muito difícil, muito complexo. Eu acho que cada um tem um entendimento, né? Nós nos baseamos no entendimento de Jesus, mas evidentemente o amor tem um conceito muito abrangente, né? O que é o amor? Quem poderia me ajudar a definir o amor? Eu não sei, talvez, né? Esses dias eu recebi uma mãe, lá no nosso trabalho de atendimento fraterno, e ela começou a falar do filho. Fazia 10 minutos que ela estava falando do filho. E aí ela perguntou para mim assim, o senhor não vai falar nada, não? Eu falei, olha, quem sou eu para dar conselho para a senhora? Eu também tenho 2 filhos e são totalmente diferentes, então assim, não veio cabula, né? Não veio cabula. Então a gente não sabe exatamente o que aconselhar. Então me veio aquela intuição e disse para ela, minha senhora, ame mais. Ela falou, o senhor quer que eu passe a mão na cabeça dele? Eu falei, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu disse para a senhora amar mais ele, né? Amar no sentido de compreender. Porque muitas vezes a gente confunde o amor com o apego. Ah, é meu filho, é minha filha, é meu marido, né? E isso não é efetivamente o amor, isso é apego, é uma algema, né? Então, às vezes, muitas vezes, eu me percebo na situação que amor talvez seja dar a oportunidade, acolher, compreender a pessoa com os seus defeitos, com as suas qualidades, né, que todos nós temos, né? Eu tenho, os meus filhos têm, todos que estão conosco têm, tem pontos positivos, tem pontos negativos, só que a gente confunde o sentimento do amor, né? A gente pensa que o amor é o casamento, é o apego, aquela coisa toda, né? Eu também faço casamento, viu, Wilson? Então, mas eu aviso, falei, olha, eu já aviso, eu já casei, mas também já separei. Se quer que eu faça, eu faço. Eu não posso garantir, né? E falei para a pessoa esses dias, falei assim, olha bem para ele, porque é bem da verdade, daqui a pouco esse corpinho bonito vai cansar, né? Os cabelos vão embora, a barriga vai crescer, e aí? Né? Será que você vai continuar amando essa pessoa? Né? Será que você vai compreender essa pessoa na acepção da palavra, como nós precisamos compreender o sentido do amor? Né? Então, gente,
Eu penso que é muito difícil a gente definir isso, né? Como amar sem algemar, né? Sem dizer, olha, é meu, eu quero que faça assim, sabendo que nós temos que respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Então, talvez o maior ensinamento de Jesus, aliás, se ficássemos só nesse, já seria suficiente. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Será que nós nos amamos efetivamente? Não estou falando no sentido narcisista, mas gostar de você, né? Fazer coisas que você gosta, cuidar de você, né? Cuidar do seu corpo físico, afinal de contas, esse corpo é um instrumento que Deus nos deu para a nossa evolução espiritual quando estamos aqui encarnados. E muitas vezes nós não cuidamos, né? E aí acontece o que aconteceu com o nosso querido André Luiz. Quando chegou lá no mundo espiritual, na condição de suicida involuntário, e ele disse, mas eu não queria morrer. Mas cuidou do corpo físico? Tratou da máquina? Não, não deu a assistência necessária, né? Então é preciso a gente compreender esse ensinamento. Nós precisamos cuidar desse presente que Deus nos deu, né? Amar a nós mesmos, né? Amar aqueles que estão conosco, que muitas vezes é muito difícil, porque é dentro do lar, como nós estávamos falando aqui, né? Eu estava ouvindo, né? Assim, é que estão as grandes diferenças. Porque quem são aqueles espíritos que estão conosco nesta encarnação para nos ajudar a entender a acepção da palavra amor? Como é difícil amar um inimigo, como Jesus falou. Como entender essa frase de Jesus? Então, gente, eu penso que é uma tarefa muito difícil a nossa essa noite, assim, compreender o sentido da palavra amor. E quando nós voltamos a Jesus, ele dá aquele exemplo, né, do samaritano, que observa aquela pessoa caída, passa o levita, passa o sacerdote e ninguém acolhe. Né? E aí o samaritano, que era considerado um homem de má índole, diz, não, cuida dele. Acolhe esse irmão que está caído. Né? Dá a ele tudo que seja necessário. Essa é a verdadeira caridade, esse é o verdadeiro amor. E nós só vamos conseguir evoluir nessa jornada através do amor. O amor transforma, o amor modifica o ambiente. Nós vemos muitas vezes nas obras a necessidade de acolher, de amar, transformar o ambiente. Na gentileza, no bom dia, no muito obrigado. Deixa que eu faço. Não é? Ou seja, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. E nós confundimos, é a minha mulher, é o meu filho, é a minha casa. Nós sabemos que nada nos pertence. Nós sabemos que nós estamos aqui num processo de evolução. Que os bens materiais são empréstimos que Deus nos dá para a evolução do espírito enquanto encarnado. Mas ficamos apegados a ele, mesmo sabendo que vamos deixá-los. Tem um amigo meu lá no centro que ele está preocupado, quem vai ficar com a moto dele? Quem será que vai ficar com a minha moto? Falei, meu amigo, desapega, né? Porque a partir do momento em que o seu corpo físico não mais existir, nada mais lhe pertence, né? E essa era uma preocupação. E nós vemos muitas vezes que no processo do desenlace do espírito, enquanto encarnado, dificulta o processo de transição, porque gera uma aderência ao corpo físico. Dificulta o processo de transformação. Então, meus amigos, nós precisamos entender no aspecto positivo da palavra amor. O que é amor? Né? É você compreender o outro. Gente, eu não tenho uma definição própria. Né? Eu estou tentando construir. Se alguém tiver uma, pode me ajudar. Porque eu não tenho praticamente uma maneira de definir. Eu acho que no decorrer do tempo, a gente vai entendendo que amor é uma multidão de situações que nos ajuda a entender o outro, a compreender a realidade, a compreender a mim mesmo, a amar a mim mesmo, né? Com as minhas deficiências. Eu não sou perfeito. Eu tenho erros,
né? Eu tenho os meus defeitos e eu preciso entender e aceitar. E enquanto eu não aceitar esses defeitos, eu não me amo. Então a gente vê muito nas obras situações em que as pessoas se apegam a essas situações e fica difícil até a partida para o mundo espiritual. Eu acho que amor é servir o próximo, né? Eu me recordo de uma passagem do livro de Humberto de Campos, em que ele conta um trechinho de um monge que vivia num mosteiro e rezava todo dia para poder encontrar Jesus. E eis que em um determinado dia, pela manhã, aparece para ele aquela figura amorosa de Jesus. E aí então ele se ajoelha e nesse momento toca o sino do mosteiro. Era a hora do trabalho. Haviam pessoas esperando para serem servidas. E ele fica pensando, e agora? E ele resolve então se dedicar ao trabalho. Deixou Jesus ali naquele momento e atendeu a tarefa. E ele ficou pensando, será que eu estaria fazendo correto? Mas quando ele retorna, eis que ele encontra Jesus no seu aposento. E Jesus diz a ele, meu jovem, se tivesse ficado, eu teria ido. Mas como veio, como foi servir, eu estou aqui te esperando. Ou seja, a importância de servir ao próximo. E às vezes a gente esquece disso, dos pequenos detalhes, né? A gente acha que amor é aquele apego com o filho, e muitas vezes torna-se um teste muito difícil. Me lembro de uma carta de uma mãe, no livro Crônicas dela em Túmulo, que pede ajuda para o próprio irmão X. E aí ele responde na carta dizendo, olha, essa prova, essa dificuldade que o seu filho está passando é necessário para a própria evolução dele, né? Tudo isso faz parte do processo evolutivo. E quantas vezes nós não nos colocamos nessa condição, querendo resolver uma situação de um ente querido que nós amamos, sem compreender que muitas vezes ele precisa passar por aquele processo. Que aquela dor é um instrumento de reparação dele, que é necessário, né? E aí nós erramos na nossa assertiva. Era importante que ele passasse por aquilo. E eu digo por mim, porque quando eu falei para aquela senhora, ame mais, eu me coloquei na mesma condição, né? Será que eu estou fazendo isso quando eu defronto com os erros daqueles que estão comigo? Será que eu tenho essa capacidade de compreender? Porque falar é fácil, né? Mas e quando você está diante dessa realidade? Diante de uma realidade que você não está só vivendo naquele momento, mas que já existem mágoas, existem situações passadas, até de outras vidas, todas encartadas naquele instante. Como amar naquele momento? Como se dedicar naquele momento? Como passar a mão naquele momento? Né? Então, gente, é muito importante, e eu agradeço o Wilson por essa oportunidade, porque me fez refletir sobre essa questão que é fundamental para todos nós. A nossa transformação espiritual só se dará pelo amor, pela compreensão do próximo, pelo entendimento do próximo, né? Compreendendo a realidade dele, que é diferente da minha. Se imagine se todo mundo torcesse por São Bento, como é que seria isso? Né? Seria bom, né? Mas tem as diferentes. Nós temos que entender a diferença do outro, né? Na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos daqueles 2 casos de desencarne, o Dimas e o Fábio. O Fábio, ele amava a esposa, mas ele sabia que ele ia partir e que no mundo espiritual ele poderia ajudá-la. Nós, enquanto espíritas, que acreditamos na vida no mundo superior, sabemos que aqueles que estão conosco, independente do corpo físico, estão nos ajudando. Eu estava falando com o Wilson agora há pouco aí, essa semana senti muito a presença do meu pai desencarnado e minha avó desencarnada, né? Inclusive falei, bota o nome deles aí, quem sabe estão precisando de ajuda. Mas quem estava precisando de ajuda era eu, né? E aí em sonho ele veio trazer a mensagem, né? Aquilo que era importante para nós sabermos.
o que nos dá mais confiança na imortalidade. Olha, fica tranquilo, segue seu caminho, continua trabalhando, porque as dificuldades são inerentes à nossa jornada. Não desiste, segue adiante, né? Ama mais, compreende mais. E aí eu fico pensando, e o tema da palestra é: o amor cobre uma multidão de pecados. O quanto o amor pode corrigir as nossas falhas, né? Porque a única maneira de nós repararmos os nossos erros, como nós dissemos aqui fazendo a palestra, né? Que erramos tantas vezes, é falando, fazendo a nossa parte, colocando para fora esse sentimento. E foi isso que Jesus falou. Eu me recordo que eu estava numa palestra um dia e estava falando sobre questões de fatalidades, e aí uma pessoa levantou a mão. Aí falou: o senhor está dizendo aí que se eu matei na vida anterior alguém, nesta vida eu serei assassinado? Eu falei: não, não é isso que eu estou falando. Porque Jesus nos advertiu: o amor cura uma multidão de pecados. Eu posso sim reparar os meus erros através do amor e da caridade. Eu me recordo, meus amigos, de uma passagem muito interessante do livro Missionários da Luz, que é um tema clássico do Espiritismo, a reencarnação de Segismundo. Aliás, ele matou o companheiro dela, né? E aí o que acontece? Na encarnação seguinte, todos precisavam se reorganizar naquela mesma família, imaginem. Aquele casal, e ele voltaria como filho. E como ele havia assassinado o pai repelia ele em sonho, não queria recebê-lo. É um assassino, né? E ele viria na condição de filho. E aí ele recebe o perdão e a oportunidade de reencarnar na mesma família. E os amigos espirituais falam: olha, como ele assassinou o pai através de um tiro no coração, provavelmente ele virá com um problema no coração. Mas, se ele trabalhar no bem e na caridade, esse problema poderá ser aliviado, poderá ser amenizado para o conforto dele próprio. Então, o amor cura uma multidão de pecados e repara os nossos erros anteriores, como se fosse uma borracha, né? E aí nós observamos a necessidade de trabalharmos, de perdoarmos. Porque muitas vezes nós falamos: olha, eu perdoo, mas é da boca para fora. O perdão não está internalizado na pessoa. E se nós não fazemos isso, nós não perdoamos efetivamente. Aquela mágoa fica lá dentro e fica criando situações embaraçosas para nós mesmos. Então, meus amigos, eu poderia dizer aos senhores e às senhoras que, para mim, esse tema é um tema muito complexo e muito difícil, mas compreendo a necessidade de amar para me transformar. Porque se eu não fizer isso, eu vou estabelecer o ódio, a vingança, a crueldade, não é? Como é que eu vou me comportar? Será que eu vou continuar nesse processo evolutivo, que hoje estou aqui numa condição de vítima, depois como verdugo e assim por diante? É preciso amar. O tempo todo. Amar a mim próprio, amar aqueles que estão conosco, amar os animais. Eu confesso, viu, Wilson, que eu nunca tive cachorro na minha vida. Aí vai o meu filho lá, depois que se separou da mulher, vai lá em casa, ele acolhe, né? Acolhe o filho. Mas ele levou o cachorro. São dois. Né? E eu moro em apartamento. Né? Falei, tudo bem, né? E como eu nunca tive cachorro, agora eu aprendi a amar aquele cachorro. Agora ele está lá o tempo todo, está assim, que nem com o seu Wilson, está lá o tempo todo comigo. Né? Ou seja, ele aprendeu a amar. Né? E eu consegui aprender isso com ele. E muitas vezes eu vejo quanto os animais nos ajudam a compreender a acepção da palavra amor, né? Que é desinteressado. Né? Ele está lá porque ele recebe carinho.
né? Ele está junto de nós porque agrada. Não há interesse material, mas sim amor efetivo, não é? O quanto isso é importante. E o quanto isso me ensinou, depois de velho, a conviver com os animais, né? A minha mãe, que mora comigo também, ela já nem se importa mais. Ah, não tem problema, deixa ele fazer o xixi e o cocô, eu limpo. Não tem problema nenhum, né? Ou seja, nós já conseguimos adaptar a nossa realidade àquele cachorro, né? Conseguimos amá-lo. E ele responde na mesma efetividade para nós, né? O quanto isso é bonito. Eu acho que isso é a acepção da palavra amor, né? E a gente não consegue transmitir isso, muitas vezes, para as pessoas diretamente. Mas através do animal a gente recebe isso de forma imediata. É por isso que eu digo, o trabalho que o Wilson faz nessa casa é um trabalho extremamente interessante de amor e caridade, não é? Porque são irmãos nossos, que convivem conosco cada vez mais, né, gente? Porque antigamente eu não tinha cachorro, mas os cachorros viviam na rua, né? Viviam nas fontes, né? Hoje não, hoje eles estão lá, junto da nós, aprendendo, convivendo conosco, etc. e tal, participando do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? E nos ensinando a amar, não é? E olha que eu não sou apto a falar de cachorro que eu nunca tive, só agora que eu estou convivendo com um cachorro lá, né? Então, gente, eu queria dizer assim que tudo faz parte de um processo de aprendizado, que a gente vai entendendo as nossas realidades, entendendo as nossas deficiências, entendendo que não somos perfeitos, mas que estamos trabalhando nesse processo de evolução que está sendo estimulado pelo amor. Porque quando há amor, tudo preserva, né? Aí as coisas caminham. Agora, se não há amor, se não há compreensão, se não há dedicação, gente, eu venho aqui, quando o Wilson fala, eu venho com amor. Exercer uma tarefa, né, com amor. Dizer, olha, vamos lá, vamos partilhar junto esse ensinamento, vamos pagar essa conta junto, como a gente costuma dizer, né? Vamos trabalhar isso dentro de nós. Exercer a nossa atividade com amor. Qualquer que seja, dentro da casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, fazer o melhor possível naquele momento. Se dedicar àquela realidade, né? Porque é assim que nós vamos transformar o mundo. Esse planeta de regeneração que estão falando aí, só vai chegar quando nós entendemos o que é o amor. Não é? Porque a transformação não se dará por um decreto, por uma lei, por uma ordem mundial, mas sim pela transformação das pessoas. Pela transformação de cada um de nós. Não é? Quando nós conseguimos respeitar o outro, nas pequenas coisas, saber que você não pode parar naquela vaga que não é sua, não é? Que muitas vezes acontece, do camarada parar lá, você fica lá indignado, falando, mas o cara parou aí, uma vaga de deficiente, uma vaga de idoso, né? Nas pequenas coisas é que nós vamos transformar o mundo. O mundo será transformado pelo amor, né? E a gente precisa internalizar isso dentro de nós, trabalharmos isso dentro de nós. Reconhecermos as nossas deficiências e, em especial, perdoar. Jesus falou diversas vezes do perdão, e o perdão é uma forma extrema de amar. Né? Perdoa 70 vezes 7. Dai a outra face. Mesmo na cruz ele disse, perdoa, Pai. Não sabem o que estão fazendo. Será que nós teríamos essa capacidade hoje? Lembrando que nós somos aqueles mesmos que estávamos lá atrás, há 2000 anos, julgando. Dentro desse processo de transformação. E aí, gente, a Terra caminha para essa transformação. E quando ele fala, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a Terra. Porque esse é o processo natural da evolução do homem. Aqueles que não compreenderem isso, não poderão conviver mais. Serão exilados.
né? Há outras ordens. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus. Se não fosse assim, não teria dito. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que aquele que não compreender essa necessidade será exilado a mundos inferiores até compreender a necessidade de amar. Daí a expressão, o amor cura uma multidão de pecados. Então, meus amigos, eu diria aos senhores que, na minha concepção, eu não consigo achar uma definição, cravar uma definição sobre essa questão. Mas eu vejo isso como um princípio que está internalizado dentro de nós, que nós precisamos desenvolver a todo tempo para podermos melhorar. É dentro da casa espírita, é fora da casa espírita, é diante das nossas dificuldades, diante dos nossos erros, diante daqueles que estão juntos de nós, né? Que muitas vezes foram os inimigos do passado, porque o lar é a escola das almas, né? No sentido de aprendermos juntos, do mesmo teto, imagina. Fomos criados simples e ignorantes, aí colocou todo mundo junto aqui. Não vai dar certo. Não é? Se eu não ceder, se eu não dizer, olha, então tá bom, faz aí, vamos, né? Se não trabalharmos isso, como é que vai ser? Que confusão vai ser essa? E a gente muitas vezes ignora esse preceito simples, né? Coisas simples do dia a dia, ficar apegado a situações, a materialidade, a bens materiais, a coisas absurdas, né? E esquece que somos seres imortais, que estamos aqui para aprender. E aprender ao quê? Amar. Né? Então eu penso que a transformação do planeta, ela se dará na medida em que nós começarmos a compreendermos essa realidade. E o instrumento, e o Espiritismo, para mim, em especial, foi um instrumento dessa reparação. Compreender quem eu era, o que eu estava fazendo aqui e para onde vou. Saber que eu estou aqui com uma missão. Qual seria? Evoluir. E essa evolução se dá pelo meu esforço pessoal, do trabalho, mas, sobretudo, compreendendo e amando. Como é que eu vou evoluir se eu não compreender e amar? Só que a gente é o tempo todo testado nas nossas deficiências. Agora mesmo eu estava saindo para vir para cá, o portão não abria. Eu falei, vou chegar atrasado hoje. E quem é o síndico? Sou eu. Podia nem reclamar para o síndico. Olha que absurdo isso. O que eu ia fazer? Eu tive que ligar lá, falou, pelo amor de Deus, tem um compromisso aí, 7 horas. Né? Mas eu vou xingar essa mulher. Eu vou sair do contexto aqui, né? Porque eu tenho horário para chegar. Não gosto de chegar atrasado, né? Mas aí eu percebi que era eu mesmo que causava aquele erro. Falei, não, vou falar com a educação. Olha, minha senhora, por gentileza, vê se consegue abrir o portão aqui para mim, por favor. Eu preciso sair. Senão, como é que vai fazer? Só que a gente se desespera, né? A gente cai, a gente xinga, a gente ofende, né? Nossa, o tempo todo. A gente não coloca para dentro isso. Né? Ou eu sou diferente de vocês? Né? Eu estou aprendendo, gente. Eu estou aprendendo. Só que esse aprendizado tem sido importante. Isso só pode acontecer. Era um problema técnico que estava acontecendo lá. Né? Poderia acontecer naquele momento. Não sei, se precisa levar um padre para benzer, sei lá, alguma coisa. O negócio não anda lá. Né? O síndico também não resolve. Então, fica complicado. E eu não posso nem reclamar. Aí eu começo a falar, poxa, eu tenho que amar mais. Tem que trabalhar mais. Aí eu ligo para ela, falo, olha, minha senhora, por gentileza, portão não abre, tem compromisso, como é que vai fazer? Né? Não é fácil. E aí a gente percebe o quanto a gente está atrasado. Né? O quanto a gente não compreendeu ainda que as deficiências, as dificuldades podem acontecer, gente, o tempo todo. Né? Furar um pneu, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Um dia desses eu estava fazendo uma palestra lá na outra casa, e a casa espírita era do lado de uma congregação cristã no Brasil.
E aí eu cheguei, nosso trabalho começava às 7h30, o deles começava às 8 horas, né? Então eu cheguei cedo, parei o meu carro ali, falei 40 minutos do evangelho. Aí quando eu fui sair, tinha 3 carros atrás do meu. Aí eu falei, mas não é possível. Como é que eu vou sair daqui agora? O vigia falou, não vai sair. Agora o senhor vai ter que esperar. Esperar terminar o culto aí. A hora que terminar eu sair, não, o senhor sai. O senhor está na frente lá, não tem como sair. Não tem... Aí eu falei, gente, fiquei 40 minutos falando do evangelho, agora eu tenho que colocar em prática já imediatamente assim. Eu tenho que aprender rápido desse jeito, a lidar com as coisas. Falei, agora você tem que esperar. Não tem que fazer, tem que ficar esperando aí. E eu tinha que esperar. Não havia o que fazer. Sentei ali, fiquei esperando. Terminou o culto, os caras saíram, eu saí também. Não tinha possibilidade de sair, né? Nem eles sabiam que eu participava de uma outra atividade, né? Porque o estacionamento era um só. Né? Então, gente, aprendizado o tempo todo. O dia todo. Né? E como é que a gente vai trabalhar com essas nossas deficiências? Nossas deficiências. Se nós não amarmos, se nós não compreendermos as possibilidades de erro que acontecem, né, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Então, eu digo a vocês, não é fácil. Se fosse fácil, né, a gente não estava aqui. Está aprendendo. Aprender a perdoar. Um dia desses também fiz uma palestra. Aí uma senhorinha me pegou na porta lá e falou assim, meu filho, mas eu não sei perdoar. Eu falei, não tem problema, a senhora veio no lugar certo. A senhora está no lugar certo aqui. Veio na casa espírita, já está querendo perdoar, já está melhorando. Né? Exercício do dia a dia. Nós temos um grupo de estudo que nós estamos estudando Evangelho segundo o Espiritismo, toda quarta-feira. Né? Aí eu fico olhando, mas eu já li isso. Vai ler de novo. Né? Lê mais uma vez. E aí a gente no grupo de estudo vai tratando desse assunto e fala, é assim mesmo que se aprende. Então nós vamos aprender na prática, né? No nosso dia a dia, no treino, né? Que nem diria o Oscar do basquete, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E é uma realidade. Vamos treinar o tempo todo para poder sermos pessoas melhores, né? Principalmente dentro da nossa casa, do nosso lar, né? E tentar colocar em prática esses ensinamentos. Gente, não é fácil, viu? Wilson que não faça mais esse desafio, mas como ele desafiou, eu fui obrigado a vir falar sobre o amor. Fiquei pensando como eu poderia sair dessa. Né? E eu acho que é só trabalhando, né? Só colocando em prática, compreendendo, aceitando, perdoando. Não há uma formulazinha mágica. Né? Eu acho que o que vale para mim pode não valer para os demais. Né? Mas para mim, o sentido de compreender a minha deficiência e a do outro me ajuda a trabalhar, né? A ajudar o próximo, talvez seja uma pessoa melhor. Então eu agradeço, Wilson, mais essa oportunidade que você me deu, estar aqui esta noite, para a gente poder pensar sobre isso, né? Porque, a bem da verdade, quando a gente faz uma palestra, a gente fica pensando, né? Será que eu estou fazendo, colocando em prática o que eu estou falando? Será que tudo aquilo que eu estou colocando para fora, eu estou conseguindo trabalhar dentro de mim? Né? Eu me cobro com relação a essas situações, porque eu acho que não fosse isso, a palestra não seria um aprendizado para todos nós. Né? Porque ninguém está na condição melhor que o outro aqui. Ao contrário, o palestrante é o que está mais atrasado. É o que só te leva lá na frente para tirar mais um para ganhar na média. Né? Porque, não sei se eu contei aqui para vocês, eu estou no 4º ano da faculdade de Direito. Né? Então, quando o cara está atrasado, dá a matéria para o cara ir lá na frente falar. Vai lá, você ganha um ponto, vai lá falar. Né? Então, o palestrante vem aqui falar para ver se ganha mais um ponto na média, para quando chegar no final lá, ele ter uma média boa. Pelo menos passar com 6, né? Também poder passar de ano. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, desculpe pelas minhas brincadeiras, né? Mas é uma maneira, assim, da gente tentar, dentro do nosso dia a dia, trazermos a realidade para nós mesmos. Porque, às vezes, é muito fácil a gente vir aqui e falar do espiritismo, mas e o nosso dia a dia, como é que é?
Né? Como é que é no nosso lar, na nossa casa, com aqueles entes queridos que dão trabalho, hein? Meu Deus do céu, não dão trabalho. Né? Aqueles que estão conosco dão trabalho. Né? E a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Né? E quando a gente percebe que se ele está lá, que foi o que eu falei para aquela senhora, ame mais. Ela falou assim, não, mas o senhor está querendo que eu passe a mão na cabeça do meu filho. Eu falei, não, minha senhora, não quero que a senhora passe a mão na cabeça dele. Eu quero que a senhora compreenda que se ele está lá, é porque tem um propósito. Ele está lá não é por acaso. Isso não é um jogo de dados. Né? Se ele está lá, é porque ele precisava estar naquela condição. Para a senhora e para ele. Acolha, ame, trabalhe, perdoe. Ah, mas... Olha, não estou aqui para dar conselhos porque eu não estou em condições de aconselhar. Mas se eu pudesse de falar, falaria, ame mais. Interessante que 3 semanas depois ela foi lá me procurar. Olha, não é que o senhor tinha razão, melhorou. Tinha razão, o senhor tinha razão, melhorou. Mas melhorou porque a senhora mudou. Porque muitas vezes a gente cobra do outro a mudança que precisa estar dentro de nós. Né? Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que estender a mão. Né? Como é que vai acontecer a reparação se ninguém ceder? Agora, a senhora, na condição de mãe, é que precisa dar o primeiro passo aqui. Né? Ele está lá como educando, e a senhora como educadora. Faça a sua parte. Né? Procure ser uma pessoa melhor. Acolha ele, entenda as dificuldades, entenda o momento que ele está passando. A senhora já teve a idade dele, já passou por essa situação. Né? Então, trabalhe e melhore. Gente, obrigado. Mais uma vez, desculpa a brincadeira. Obrigado, Wilson, pelo convite, pela oportunidade. Né? E eu tinha um outro tema para falar hoje, mas falo para no mês que vem. No mês que vem a gente fala da casa espírita. Podemos fazer uma prece? Querido Mestre Jesus, queremos nesse momento agradecer o fato de estarmos aqui esta noite, a espiritualidade presente, os nossos amigos, companheiros, desencarnados, o fato de nós estarmos querendo procurar a nossa melhora interior e procurarmos entender dentro de cada um de nós a necessidade do amor. Foi esse o maior mandamento que o Mestre Jesus nos ensinou. Se todos os demais fossem derrogados e ainda sobrevivesse a questão do amor, como diria o princípio Paulo, tudo estaria salvo. Que nós possamos aprender, retornar aos nossos lares revigorados e fortalecidos para as nossas lutas diárias, que não esqueçamos do nosso Mestre Jesus e de suas orientações que se fazem presente hoje e farão por todo sempre. Que assim seja. Obrigado, gente.